Oi, meu nome é Celina, eu faço parte do PET Química e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre geometria molecular. Bom, o modelo que vai nos ajudar, que vai nos auxiliar a entender como que as moléculas se arranjam no espaço é chamado de modelo VSEPR, que traduzindo, seria o modelo da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Esse modelo ele veio complementar a teoria de Lewis, que já nos falava sobre como que os átomos interagiam, no caso explicava as ligações químicas, demonstrava também a existência dos pares de elétrons, dos elétrons livres. Porém, a teoria de Lewis não explica a formação dos ângulos entre esses átomos e, consequentemente, não consegue nos explicar como que essas moléculas estão organizadas no espaço. Então, esse modelo ele trouxe 4 regras que complementam a teoria de Lewis. A primeira regra fala que as regiões com concentração de elétrons se repelem de maneira que fiquem o mais distante possível uma das outras. Tá, mas que regiões com concentração de elétrons são essas? São justamente as regiões onde há o compartilhamento de elétrons, a gente vai ter lá uma densidade de carga negativa, os locais onde estão os pares de elétrons isolados e onde estão os elétrons livres. Então, seguindo aquela ideia de que cargas que são iguais vão se repelir, essas regiões, dentro da geometria da molécula, elas vão estar o mais distante possível uma das outras. A segunda regra fala que ligações múltiplas, que são as ligações duplas e triplas, elas são tratadas de maneira igual às ligações simples. Por quê? Independentemente da quantidade de elétrons que estão sendo ali compartilhados, está formando uma mesma região, uma mesma concentração de carga negativa ali. Então, para a gente identificar a geometria da molécula, a gente vai tratar que essas ligações múltiplas e ligações simples são a mesma coisa, têm o mesmo peso, vamos dizer assim. A terceira regra diz que apenas as posições dos átomos contam para descrever a forma da molécula. Tá, eu falei que a gente vai considerar que essas regiões de concentração de carga negativa, elas vão se repelir e elas vão contar para a gente determinar a geometria. Só que as únicas que vão, de fato, formar a geometria da molécula são as regiões que contêm átomos, onde tem posições de átomos, ou seja, onde a gente está tendo o quê? Ligações químicas, Ou seja, pares de elétrons isolados e elétrons livres não vão contar para a geometria molecular. Eles influenciam na forma da geometria, porém eles não vão contar na hora da gente identificar qual que foi o objeto formado, vamos dizer assim. E a quarta regra, fala sobre a ordem de repulsão. Para a gente entender melhor essa regra, eu trouxe aqui a molécula de água. Aqui a gente tem aqui, a demonstração a representação de Lewis, Aí a gente vai ter aqui uma região de elétrons, outra região de elétrons. Aí aqui a gente tem 2 pares isolados que também formam mais duas regiões de elétrons. Ou seja, a gente tem 4 regiões de repulsão aqui. Aí aqui a gente tem uma representação mais geométrica, Onde essas regiões aqui, elas estão sendo representando os elétrons, os pares de elétrons. E aqui a gente tem os átomos de hidrogênio, e os átomos de hidrogênio e o átomo aqui de oxigênio. O que acontece? Como essas regiões aqui, onde tem os pares isolados, não contam, a geometria da água é justamente representada dessa maneira aqui, ó. E o ângulo formado entre os átomos de hidrogênio é de 104,5 graus. Porém, se você perceber, se a gente analisar bem, o objeto, a forma geométrica que é dada aqui, que a gente consegue identificar, é de um tetraedro. Ou seja, se a gente considerasse os pares isolados, formaria um tetraedro. Ou seja, essa geometria da água aqui, que mais para frente a gente vai entender que é a geometria angular, ela deriva da geometria tetraédrica. E o ângulo que é formado entre os átomos na geometria tetraédrica padrão é de 109,5 graus. Tá, mas por que o padrão é 109,5 graus? A água deriva, a geometria da água está derivando da geometria tetraédrica e tem o ângulo de 104,5 graus entre os átomos de hidrogênio. Bom, para explicar isso, esse modelo trouxe essa quarta regra, que é justamente sobre a ordem de repulsão, que diz que a repulsão entre pares isolados é maior do que a repulsão entre um par isolado e um átomo
e a repulsão entre dois átomos. Ou seja, a repulsão que está ocorrendo aqui, ó, entre esses dois pares isolados, ela vai ser maior que a repulsão que está ocorrendo entre esse par isolado e esse átomo, consequentemente vai ser maior entre a repulsão que está acontecendo entre esses dois átomos. Isso faz com que, inicialmente, né, se a gente for desenhar de um modelo sem nenhum tipo de repulsão, seria uma coisa linear. Só que a gente tem aqui o quê? Dois pares de elétrons isolados. Isso faz com que a molécula, a repulsão entre esses pares, já fazendo isso, ó, vão estar mais longe possível um do outro e, consequentemente, vão empurrar os átomos de hidrogênio para se aproximarem, já que a repulsão entre átomo e átomo é menor do que as demais. Bom, e o modelo VS-EPR, ele vai trazer também uma fórmula, né, que é AXN-EM, onde o A vai representar o átomo central da molécula, o X vai representar os átomos, né, que vão estar ligados a esse átomo central. O E vai representar todos os pares isolados. E o N e o M vão representar, respectivamente, o número de átomos ligados a esse átomo central e o número de pares de elétrons, que vão também estar ligados a esse átomo central. Bom, e para que serve essa fórmula, né? Porque moléculas que têm a mesma fórmula VSPR, tem essencialmente o mesmo arranjo de elétrons e a mesma forma, ou seja, a mesma geometria. Então, isso ajuda muito a comparação, né, das geometrias. Por exemplo, uma geometria de uma molécula, né, que é mais conhecida, que é mais simples. Se a gente determina a fórmula VS-EPR dela, consequentemente, se a gente tem uma outra molécula, né, que não é tão conhecida e tem uma fórmula idêntica a ela, a gente já sabe o tipo de geometria e o tipo de arranjo que esses elétrons vão ter. Apesar que o ângulo que é formado pode diferenciar. Então, aqui são as principais geometrias, né? A gente tem aqui a geometria linear, onde a gente vai ter duas regiões, né, de densidade de elétrons, né? Tanto pode ser uma geometria formada por uma molécula diatômica, onde a gente tem dois átomos. A única forma de dois átomos, de uma molécula formada por dois átomos, se conformar no espaço é linearmente. E isso também vai ocorrer quando a gente tem duas densidades de elétrons, né? Ou seja, não tem nenhum par de elétron aqui isolado. A melhor forma dessas duas densidades de elétrons formadas por ligações estarem o mais distante possível uma das outras é formando um ângulo de 180 graus entre si. A segunda é a trigonal plana, né? A gente vê que é algo bem explicativo. A gente tem a formação de um triângulo, né, num plano. Ou seja, a gente vai ter três regiões de densidade de elétrons, né? Três regiões de repulsão. E a melhor forma delas se organizarem no espaço é formando um ângulo de 120 graus entre si. Então, elas vão estar interagindo e se repelindo, formando um ângulo de 120 graus. Na geometria tetraédrica, né, a gente vai ter o quê? 4 regiões de repulsão, né, 4 átomos aqui, ó, em volta de um átomo central. E a melhor forma desses átomos estarem organizados no espaço e estarem o mais distante possível um do outro é formando um ângulo de 109,5 graus entre si. Lembrando que esses ângulos, né, são ângulos padrões, né, para essas geometrias. Lógico que vai ter variações de acordo com aquilo que eu falei sobre pares de elétrons, elétrons livres. A gente vai ver mais para frente as geometrias que são derivadas dessas 5 geometrias principais. Bom, a quarta geometria, né, é a bipiramidal trigonal. A gente consegue, é bem autoexplicativa, né? A gente vai ter aqui dois planos, um plano que a gente vai ter aqui, ó, o eixo, né? E um outro plano aqui que a gente vai ter a formação de um triângulo, que é justamente a base, né? A base de uma pirâmide, né? Por isso, bipiramidal trigonal. E, como a gente pode ver aqui, a gente tem justamente um triângulo no plano. E o melhor ângulo, né, de distância entre eles é de 120 graus, assim como a trigonal plana. E aqui, né, a distância entre esse átomo aqui e esse átomo aqui, a melhor distância é como se fosse uma geometria linear, de 180 graus. Logo, a distância entre esse átomo desse eixo com o átomo do outro plano, formado pelo triângulo, é de 90 graus.
E por último, a geometria octaédrica, né? Ou bipiramidal de base quadrada, por exemplo, que é mais autoexplicativa. A gente vai ter justamente um plano, que antes era formado por um triângulo, agora a gente vai ter um plano formando um quadrado, né? Ou seja, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiões de repulsão, né, com átomos, né, de ligações com átomos, em volta do átomo central, e a melhor forma delas se organizarem para que fiquem o mais distante possível entre si é formando ângulos de 90 graus. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? A geometria linear é a mais simples, né? Onde a gente tem moléculas que são diatômicas, é a única forma que essas moléculas têm de se organizar no espaço, é linearmente, ou até mesmo moléculas onde a gente tem duas regiões de repulsão, duas regiões onde tem interações, ligações entre átomos, né? Aí, como exemplo, a gente tem aqui o CO2, né? O dióxido de carbono. A gente também tem o BeH2, que também é uma molécula linear. Aí aqui a gente tem duas moléculas diatômicas, né? O gás oxigênio e o cloro, que também vão se organizar de maneira linear, formando 180 graus, né? Aqui está como exemplo aqui apenas no berílio, mas todas elas aqui formando 180 graus. A segunda, a trigonal planar, como eu falei, né, forma um triângulo com 120 graus aqui, né, isso no padrão. E o que é que pode acontecer? É que ao invés de ter um átomo aqui, né, ao invés de a gente ter um átomo aqui, a gente ter um par de elétrons. E como eu falei, né, pares de elétrons não contam para a geometria, não contam para determinar a geometria da molécula, mas eles contam para influenciar na geometria. Então, a gente vai ter, no caso aqui, ó, uma região de densidade de elétrons, né, que vai repelir os outros dois átomos. Ou seja, a gente vai ter uma geometria que é derivada da trigonal planar, porém não é trigonal planar. É chamada de geometria angular. Justamente que a gente vai ter aqui a formação de um ângulo entre os dois átomos. Justamente por causa dessa região com os pares isolados. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né? A gente tem aqui o carbonato, que é uma geometria trigonal planar. A gente tem aqui o trifluoreto de boro, que é bem comum, né, também para exemplificar essa geometria. E o dióxido de enxofre, né, que traz uma geometria angular derivada da trigonal planar. Aqui, ó, os dois pares de elétrons que vão fazer a repulsão, né, com os átomos, né, fazendo a formação desse ângulo. Lembrando que aqui, ó, novamente, a gente tem uma ligação dupla, porém, ela vai contar, né, ela vai influenciar da mesma forma que uma ligação simples, né, para determinar a geometria da molécula. E agora a geometria tetraédrica, né? Da geometria tetraédrica, a gente já tem aqui um formato, a gente tem o quê? Quatro polos de repulsão, né? 4 polos de repulsão, que normalmente formariam 109,5 graus. E dessa geometria a gente pode ter duas derivadas, a pirâmide trigonal e também a angular. Vai ter uma pequena diferença da trigonal planar, vamos entender, né? Aqui eu trouxe um exemplo do metano, que a gente tem aqui 4 regiões de repulsão, né? 4 ligações, né, com os hidrogênios, e forma justamente um tetraedro. Já a amônia, o que acontece com a amônia? Ela também tem 4 regiões, né, de repulsão, 4 regiões de repulsão. Só que uma delas é formada por um par de elétron isolado. O par de elétron isolado, ele não conta para determinar a geometria, mas ele influencia na geometria. Ou seja, ele vai fazer o quê? Vai repelir, né? Vai repelir esses átomos de hidrogênio, e como as interações entre átomo e átomo é mais fraca, né? A repulsão é mais fraca, isso faz com que esses átomos de hidrogênio se aproximem. E novamente, assim como aconteceu na água, a gente tem um ângulo aqui, ó, de 107,8 graus. É um ângulo muito próximo do 109,5. Mas como a interação, a repulsão, né, desses pares de elétrons tem uma repulsão diferente entre átomo e átomo, então não é o mesmo ângulo, né? A bipirâmide trigonal.
Bom, como eu falei, né, o próprio nome diz, a gente vai ter duas pirâmides, né, um formato de duas pirâmides, né, com uma base aqui de um triângulo, né, formando um triângulo. Dessa geometria, a gente consegue derivar, né, mais três geometrias. A geometria de gangorra, né, que tem umas certas controvérsias de parecer ou não a gangorra. Aí aqui, essa bolinha aqui amarela, ela representa os pares de elétrons. Pode perceber que a gente continua tendo aqui, ó, um triângulo, certo? E aqui a pirâmide sendo formada, sabe? A base, né, a base triangular da pirâmide e cada uma das pirâmides sendo formadas. O que acontece é apenas que esse átomo aqui, que deveria estar aqui, né, agora é um par de elétrons isolado. O par de elétron não conta para determinar a geometria, mas ele influencia na geometria, formando justamente uma geometria de gangorra. Na geometria em T, o que a gente vai ter? Duas desses átomos são substituídos, né, por pares isolados. A gente continua tendo aqui, ó, uma base triangular, se a gente fosse analisar e contar com os pares de elétrons, né? A gente continua tendo uma base triangular, porém, essas bolinhas aqui amarelas não contam para a geometria, formando justamente aqui, ó, um T. Bom, e por último, a geometria linear. Sim, também podemos ter uma geometria linear derivada da pirâmide trigonal. É a mesma coisa, adiciona mais um par de elétrons no lugar de um átomo, no lugar de uma ligação química. O que vai acontecer? A gente continua tendo a base, né, triangular, porém, essa base aqui não vai contar para determinar a geometria porque é formada por um par de elétrons isolado. E a única coisa que vai representar a geometria é justamente as ligações, né, os átomos, formando justamente uma ligação, uma geometria linear. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, da bipirâmide trigonal, começando com o pentacloreto de fósforo. Bom, e aqui eu trouxe alguns exemplos, né, da bipirâmide trigonal, começando com a molécula de pentacloreto de fósforo, onde a gente tem uma geometria bipirâmide trigonal, tá? No caso, vamos ter 5 átomos de cloro em volta de um átomo de fósforo. Aí a gente vai formar uma base, né, triangular aqui, formando um plano, e o eixo, né, aqui formando justamente a bipirâmide trigonal. A outra molécula é a tetrafluoreto de enxofre, que forma uma geometria de gangorra, porque aqui a gente vai ter a existência de um par de elétrons isolado, formando justamente a geometria de gangorra. E o trifluoreto de cloro, que tem 2 pares de elétrons isolados, formando a geometria em T, né? Lembrando novamente, ó, que os ângulos aqui, ó, eles não são exatamente os ângulos padrão da geometria, né? São ângulos, aquele ângulo padrão é meio que uma aproximação, né? E aqui a gente tem um difluoreto de xenônio, que forma a geometria linear derivada da bipirâmide trigonal. Aqui a gente vai ter, ó, 3 regiões que correspondem a elétrons, a pares de elétrons isolados, né? E apenas 2 das regiões da densidade de carga negativa é que correspondem a átomos. Logo, a melhor formação é justamente a formação linear. Bom, e por último a gente tem aqui a geometria octaédrica, também chamada de piramidal. Não, meu Deus do céu. Bom, e por último a gente tem aqui a geometria octaédrica, também chamada de bipiramidal de base quadrada. Bom, e por último a gente tem aqui a geometria octaédrica, né? Também conhecida como bipirâmide de base quadrada. Por quê? A gente vai ter o quê? 6 polos de ligação, certo? 6 polos de repulsão, né, eletrônica. E formando justamente um quadrado aqui, ó, 4 deles formando um quadrado num plano. E a gente vai ter aqui um eixo formado pelos outros 2, né? Isso interagindo com esse átomo central, dando a ideia justamente de uma bipirâmide, aqui ó, uma bipirâmide de base quadrada. Dessa geometria a gente consegue obter ainda mais 2, que é justamente a piramidal quadrada, quando a gente adiciona um par de elétrons isolado no lugar de um átomo, certo? A gente tem aqui ó, um par de elétrons isolados sendo representado por essa bolinha em amarelo. Ele vai repelir os átomos, certo? Para tentar permanecer com uma conformação parecida com a octaédrica.
Porém, como ele não conta para determinar a forma geométrica, a gente só vai restar o quê? A base quadrada, formada por 4 átomos, e o outro átomo formando a pirâmide, ou seja, uma pirâmide de base quadrada, piramidal quadrada. E a quadrado planar, que seria justamente o quê? Adicionar mais um outro par de elétrons, né, isolados no lugar de um outro átomo, justamente o átomo que corresponderia a o outro vértice da pirâmide. O que vai nos restar é o quê? Apenas a base, né, que seria um quadrado planar. E aqui eu trouxe alguns exemplos, como o hexafluoreto de enxofre. O hexafluoreto de enxofre, ele tem uma geometria octaédrica, ou seja, a gente vai ter aqui justamente a formação de uma base quadrada aqui, ó, e a pirâmide as duas pirâmides sendo formadas. O pentacloreto de bromo, que a gente tem aqui a adição de um par de elétrons no lugar de um átomo, né? Ou seja, a gente vai ter o que? A formação de uma piramidal quadrada, né? Uma geometria piramidal quadrada. E o xenônio, né? Que é uma outra exceção, né? Da regra do octeto, que a gente já conhece, né? Fazendo 4 ligações, apesar de ser um gás nobre, fazendo 4 ligações, né? Com flúor. E com esses dois parezinhos de elétrons aqui que garantem uma geometria quadrado-planar. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho, de uma maneira 3D, né, no simulador, como que essas moléculas vão se organizando, né? Primeiro, a geometria mais básica, a geometria linear, quando a gente tem uma molécula diatômica, né? Cada bolinha dessa aqui representa um átomo, essa bolinha roxa seria o átomo central, tá? Então, assim, a única forma da molécula diatômica se organizar no espaço é de maneira linear. Agora a gente vai ter aqui duas regiões. Ai, meu Deus do céu, peraí. Bom, agora a gente vai ver, né, de uma maneira, através de um simulador 3D, como que essas moléculas vão se arranjando, né? Esse átomo aqui em roxo vai representar qualquer átomo central, e esses átomos que vão sendo adicionados seriam também qualquer outro átomo que vai sendo adicionado, tá? Bom, adicionando um átomo, a gente vai ter o quê? Uma única região, né, de densidade de elétrons, formando uma molécula diatômica, que a única forma dessa molécula se organizar no espaço é de maneira linear. Adicionando mais outro átomo, né, agora a gente tem o quê? 2 polos de repulsão, porém não tem nenhum tipo de par de elétrons livres, né, de elétrons isolados, e a melhor forma dessa conformação é justamente a distância de 180 graus entre si. Adicionando mais outro átomo, né, mais uma região de repulsão, a gente tem a geometria trigonal plana, né, que é justamente aquela geometria formando um plano e o formato é justamente em um triângulo, onde a distância é de 120 graus entre si. Em seguida, a gente tem a geometria tetraédrica, né, onde a gente vai ter 4 polos de repulsão, 4 regiões de repulsão, e a melhor maneira que essas regiões vão estar no espaço, né, para que fiquem o mais longe possível entre si, é formando um ângulo de 109,5 graus. Adicionando mais um, o que a gente tem aqui é justamente mais um polo de repulsão, a gente vai ter o quê? Uma bipirâmide de base triangular, né? Ou seja, a gente tem aqui a base triangular dela, né? E aqui o formato bipiramidal. E por último, né, adicionando mais uma região de repulsão, a gente vai ter a geometria bipirâmide de base quadrada ou octaédrica, né? A gente tem aqui a base quadrada e a bipirâmide, né, sendo formada. Bom, vamos agora entender, né, como que funciona aquelas geometrias que são derivadas dessas principais, né? Aí aqui a gente tem, vamos lá, a trigonal, né? Primeiro a trigonal, um ângulo de 120 graus. O que acontece? Ao invés de eu ter aqui um átomo, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um par de elétrons isolado. Substituir um átomo por um par de elétrons isolado. O que vai acontecer? A gente vai ter uma geometria que vai ser angular. Porque os pares de elétrons não contam para determinar a geometria, mas eles influenciam, formando justamente uma geometria angular. E agora vamos lá para a geometria tetraédrica, né? Voltar para a geometria tetraédrica. Retirar
um átomo e adicionar um par de elétrons isolado. O que acontece? A molécula vai ter qual tipo de geometria? A piramidal, né? Que é justamente o que? A gente tem só o quê? Como se fosse uma base do tetraedro, né? Formando apenas uma pirâmide. Lembrando que esses ângulos que são formados, né? Derivam do ângulo padrão do tetraedro, né? Que é 109,5 graus. Mas na prática, né? As moléculas vão variando esse ângulo de formação. Então, a gente retirando aqui os pares de elétrons solitários, a gente consegue visualizar melhor, né? O que realmente importa, que é justamente a parte da piramidal. Removendo mais um átomo e adicionando outro par de elétrons. A gente tem aqui a molécula da água, vamos dizer assim, né? Uma representação que é parecida com a representação do H2O, onde a gente tem aqui, ó, dois pares de elétrons isolados do átomo central, né? Vamos só imaginar que aqui seria o oxigênio, né? E os dois átomos de hidrogênio, né? Formando uma geometria angular, que é derivada da geometria tetraédrica. No caso aqui, exemplificando, né? Trazendo uma exemplificação da água. Bora agora entender, né? As que são derivadas da geometria de base triangular. Se eu retirar um átomo, né? Adicionar um par de elétrons isolado, o que a gente vai ter? A geometria de gangorra, né? Vamos retirar aqui o par de elétrons isolado para a gente visualizar. A geometria de gangorra. O par de elétrons, ele continua aqui, porém, ele não vai influenciar para a gente determinar a forma geométrica da molécula, né? Então, a gente tem justamente a geometria de gangorra, que é derivada da geometria bipirâmide de base triangular. Se eu retirar um outro átomo e adicionar mais outro par, né, de elétrons isolados, a gente vai ter aqui a geometria em T. Lembrando que, ó, a gente continua tendo, né, uma formação de um triângulo aqui, ó, se contássemos, né, com os pares de elétrons, né? Porém, como eles não contam, apenas o T, né, está sendo formado aqui, que é a geometria em T. Retirando mais um par de elétrons e adicionando mais um átomo e adicionando outro par de elétrons, a gente continua aqui, ó, tendo a base triangular formada, né, pelos pares de elétrons isolados, porém eles não contam para a geometria, mas eles influenciam. A gente consegue visualizar aqui a geometria linear, que é derivada da geometria bipirâmide, né, de base triangular. Bom, e agora, né, a gente vai analisar as geometrias que são derivadas da octaédrica, né? A gente retirando um átomo, adicionando um par de elétrons isolado, o que a gente vai ter aqui? O que a gente consegue enxergar? Justamente a piramidal, né, de base quadrada, uma pirâmide de base quadrada. Justamente a piramidal quadrada, que é derivada da geometria octaédrica, já que esses pares aqui de elétrons isolados não vão contar para a geometria, mas eles vão influenciar, mantendo justamente essa repulsão aqui, né, que seria o papel do outro lado da pirâmide, né, do outro átomo, né, da outra ligação. Porém, como ela não conta, é uma piramidal quadrada. Se eu retirar outro átomo e adicionar um outro par de elétrons, né, o que a gente vai ter? Justamente a geometria quadrada planar, que é aquela geometria que eu exemplifiquei, que tinha o xenônio, né, com os átomos de flúor. O que acontece? A gente vai ter aqui dois pares de elétrons isolados, eles não contam para a geometria, porém, eles influenciam, né, fazendo com que os outros átomos, né, eles se organizem dessa maneira, formando um quadrado no plano. E para finalizar, a gente vai agora resolver um exercício. Determine a fórmula VSEPR, demonstre a estrutura de Lewis e informe a geometria das moléculas abaixo. Aí aqui a gente vai ter o tetracloreto de carbono, o metano, o seleneto de hidrogênio e o dióxido de silício. A letra A, né, que corresponde justamente ao tetracloreto de carbono, vamos lá montar, né? A gente sabe que o carbono ele faz parte da família 4A, ou seja, ele vai ter 4 elétrons na sua camada de valência. E o cloro faz parte da família 7A, consequentemente 7 elétrons na camada de valência, né? Aqui está sendo representado por esse X, né? Por esses parzinhos aqui de X. E o carbono com os pontinhos, conforme é pedido para a regra de Lewis, né?
Nesse caso, o cloro está precisando de mais um elétron para completar, né, aquela regra do octeto, e o carbono precisa de 4. Ou seja, na estrutura aqui de Lewis, a gente vai ter o compartilhamento aqui, ó, essas regiões aqui, né, de interação química, de ligação química, 4 regiões de repulsão, e, consequentemente, com esse compartilhamento aqui de elétrons, né, os cloros doando cada um, compartilhando cada um o seu elétron com o carbono, e o carbono compartilhando os seus 4 elétrons com cada um dos cloros, né, eles completam, né, ficam completos de acordo com a regra do octeto. Ou seja, a gente vai ter 4 regiões de repulsão, nenhum par de elétron isolado ao redor do átomo central, que é o carbono, e 4 átomos, né, como a gente tem aqui os 4 átomos de cloro. Consequentemente, seguindo aquela formulazinha, né, a fórmula VSEPR, a gente tem que o A vai representar o átomo central, que é o carbono, o X são os átomos que estão ao redor, né, do átomo central, e nesse caso o X é o N, né, que é 4, que é justamente os 4 átomos de cloro. Consequentemente, a gente vai ter uma geometria tetraédrica, porque a melhor forma que esses átomos de cloro eles vão se organizar, né, que esses 4 átomos de cloro vão se organizar, é formando uma geometria tetraédrica. Na letra B, a gente vai ter aqui o metano, né, como eu já fiz aqui do hidrogênio, a gente já sabe que é da família 4A, que tem 4 elétrons na camada de valência. Faltou aqui o oxigênio da família 1A, ele vai ter aqui, no caso, um elétron na camada de valência. A estrutura de Lewis para essa molécula vai ser novamente, né, cada hidrogênio vai compartilhar seu elétron com o carbono vai compartilhar seus 4 elétrons com os hidrogênios, e eles vão assim completar a regra do octeto, né, exceto o hidrogênio, né, que se estabiliza com 2. A gente vai ter aqui a formação de 4 regiões de repulsão, né, 4 regiões de repulsão, que são justamente as ligações, nenhum par de elétron isolado ao redor do átomo central, 4 átomos novamente, né, que são os átomos de hidrogênio, 4 átomos ao redor do átomo central, e a fórmula VCEPR é a mesma fórmula do tetracloreto de carbono, que corresponde justamente à geometria tetraédrica, né, que está sendo representada de uma maneira estrutural, né, dessa maneira aqui. A letra C, a gente vai ter aqui o seleneto de hidrogênio. A gente já sabe que o hidrogênio faz parte da família 1A e que ele tem um elétron na sua camada de valência. O selênio, ele faz parte da família 6A, né, que são os calcogênios. Então, ele vai ter 6 elétrons na sua camada de valência. Então, ele precisa de mais 2 elétrons para completar aquela regra do octeto. Então, vamos lá, né, na estrutura de Lewis. Ele vai fazer aqui, ó, compartilhar um elétron com esse hidrogênio, compartilhar o outro elétron com esse outro hidrogênio, e todos os átomos, né, estão estabilizados. Nós vamos ter aqui, ó, 4 polos de repulsão, né? Lembrando que os elétrons isolados, né, os pares de elétrons isolados, eles contam como polos de repulsão, regiões de repulsão, porém eles não contam para determinar a geometria. Aí aqui eu coloquei 4 polos de repulsão, 2 pares de elétrons isolados e 2 átomos ao redor do átomo central. Qual a fórmula VSEPR? O A vai representar o selênio, o X vai representar os átomos de hidrogênio e o E vai representar os pares de elétrons isolados. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2 átomos, né, que correspondem aos hidrogênios, e 2 pares de elétrons. Como que isso aqui vai ficar da melhor maneira no espaço? Aqui a gente subentende-se, né, a gente vai meio que só representar aqui, né, como se fosse os 2 parezinhos de elétrons isolados, né? Só que eles não contam para a geometria, automaticamente eles vão repelir, né, os átomos de hidrogênio, fazendo com que eles se aproximem, formando uma geometria aqui, ó, angular. Na letra D, a gente tem aqui o dióxido de silício. O silício ele faz parte da família 4A e o oxigênio da família 6A. Consequentemente, eles vão ter 4 elétrons na camada de valência e 6 elétrons na camada de valência, respectivamente. Na estrutura de Lewis, a gente vai lá, né, fazer com que eles se estabilizem de acordo com a regra do octeto. Então, aqui, o silício vai compartilhar os seus elétrons com cada um dos oxigênios, né? O oxigênio aqui, ele ficou com 8 elétrons na camada de valência, esse oxigênio também ficou com 8 elétrons e o silício também ficou com 8 elétrons, né? Compartilhando
os seus pares de elétrons com os oxigênios. Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter dois polos de repulsão. Lembrando que ligações duplas, triplas e simples são tratadas como a mesma região de repulsão. Há dois átomos, né, ao redor do átomo central, nenhum par de elétron isolado ao redor do átomo central, que é o que a gente considera. Então, a fórmula VSEPR o A está representando o átomo central, que é o silício, o X representa os oxigênios, né? Então, nós temos 2 oxigênios. E essa formulazinha VSEPR corresponde justamente à geometria linear, porque a melhor forma que esses elétrons eles vão esses átomos vão estar no espaço é justamente adotando a estrutura linear. Bom, e é isso, gente. Muito obrigada pela companhia aqui na aula e espero que vocês tenham gostado.